Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal. Esta semana estava fazendo alguns trabalhos com aqueles rolos de filamentos que eu adquiri da 3D Fila e alguns outros também, e imprimindo as peças acabei tendo um problema desagradável. Por conta desse problema acabei perdendo muito material, perdi várias peças e tive que ficar parado aí um bom tempo. E ainda estou parado até o momento. Como a gente pode ver nesse exemplo que eu estou mostrando aí, dessa impressão dessa pecinha, eu estava tendo alguns problemas, principalmente com subextrusão, onde durante a impressão da peça estavam aparecendo faixas muito grandes de subextrusão, né? Falta de deposição do material. E a maioria das peças, depois de um certo tempo de impressão, terminavam desse jeito aí, ó, com um entupimento do sistema. E eu perdi a peça. Perdi várias peças, como nós podemos ver algumas delas aí. Bom, tenho que resolver o problema. Vamos lá resolver. Classicamente, subextrusão significa dificuldade de progressão do filamento por algum processo, ou às vezes até mesmo um entupimento do sistema. Então fomos fazer o óbvio. Peguei, fui desmontar o meu sistema, né, o meu hot end, e tentar descobrir. É óbvio que a primeira opção que a gente tem, a primeira coisa que a gente imagina é que o bico tenha se entupido. E com isso fiz o quê? Desmontei, peguei o bico, limpei, recoloquei o bico, recomecei as impressões e perdi mais peças com o mesmo problema. Não resolveu. Desmontei o hot end novamente, retirei bico, retirei o bloco de aquecimento e a garganta. Fui olhar o sistema se havia algum problema na passagem do tubo de PTFE. E o tubo passava normalmente, sem problema nenhum. Passei o filamento pelo tubo, sem problema também na progressão do filamento. Acabei lubrificando um pouquinho o tubo e mesmo assim nenhum problema de... O bloco de aquecimento não é, o bico não era. Fui examinar o hot break, a garganta. E infelizmente um erro bobo, né, mas acabou acontecendo. Eu estou utilizando desde o começo da construção da Plus a garganta original que veio com o hot end V6. E na época eu, por bobeira, acabei comprando uma que veio com a garganta tipo all metal. E a gente sabe que a garganta all metal se destina à impressão de filamentos de alta temperatura, que precisam de alta temperatura para serem extrusados. Não é uma garganta adequada para se trabalhar com filamentos de baixa temperatura, como é o PLA, o PETG e o ABS. E no começo eu estava utilizando uma temperatura muito alta, na casa de 240, 245 para imprimir, não estava tendo problema. Com esse filamento novo que eu fui fazer os testes, eu baixei a temperatura do hot end para 200 graus. Com isso, o que aconteceu? Comecei a ter esse tipo de problema. Fui dar uma estudada no hot end, na hot break, na garganta, e vi que ela estava obstruída, estava com fragmentos carbonizados lá dentro, o que estava impedindo o quê? A progressão do filamento. O filamento não conseguia progredir adequadamente. Então, tive esse problema. Naquela caixa que eu tenho de peças sobressalentes, infelizmente a única coisa que eu não tinha era uma garganta. Tive que pedir algumas do correio, parado novamente, esperando chegar. E dessa vez acabei pedindo dois modelos diferentes. Acabei pedindo o modelo Borne, que é aquele onde tem um furo 4.1 que dá passagem ao tubo de Teflon, né, o tubo de PTFE. Ele passa até a extremidade distal, onde ele entra em contato com o bico, e assim o filamento entra diretamente no bico para ser aquecido e amolecido. E comprei também essa outra para fazer um teste com ela, a de núcleo, com um núcleo de PTFE, né? No caso aqui um núcleo de PTFE para filamento 1.75, que ela tem uma diferença também. O tubo de PTFE só vem até a entrada, uma distância muito curta, olha, uma distância pequena de entrada, tem uma separação de metal e depois o filamento continua por dentro desse núcleo de PTFE que entra em contato direto com o bico. Tá? Então eu comprei, vou fazer. Vou trocar o
hot break do meu hot end. Vou usar inicialmente esse aqui, o body, e depois eu faço o teste com aquele. Bom, para poder entender melhor um pouquinho o que foi que aconteceu, eu fiz alguns modelos no Tinkercad para tentar explicar para vocês o que realmente, quem sabe isso possa ajudar. É claro que tem gente que sabe, tem gente que não sabe, né? Mas foi o propósito desse canal é compartilhar as experiências que se tem, eu vou compartilhar um pouquinho essa experiência. Então vamos lá para o computador, ver nos modelos e tentar entender o que foi que aconteceu. Bom, estamos aqui no computador, no Tinkercad, que é o CAD que eu mais utilizo aqui para fazer as minhas peças. E eu fiz esses projetos aqui, né, esses protótipos, para a gente poder tentar entender melhor. Então vamos primeiro fazer uma pequena revisão dos 3 tipos básicos de garganta que nós temos. Nós temos aqui o nosso hot end, o V6, e podemos ver as gargantas, né? Vamos ver essa primeira. Essa primeira aqui é a garganta all metal. Qual é a característica dela? O tubo de PTFE, ele vem até uma certa porção da entrada. Dali para frente nós temos uma perfuração de 2 milímetros que dá passagem ao filamento e ela entra em contato direto com o bico e dessa forma o filamento chega até o bico para poder ser amolecido, derretido e extrusado. O segundo tipo de garganta que nós temos é a bore. A bore, qual é a característica? Como eu mostrei, o tubo de PTFE atravessa ela por inteiro e o tubo de PTFE entra em contato direto com o bico e assim o filamento passa até o bico. E o terceiro tipo, que é aquele que eu mostrei com núcleo de PTFE, que simplesmente o tubo de PTFE vem até a entrada, existe aquela divisãozinha de metal e dali para baixo existe um fragmento de tubo de PTFE menor. Esse tubo aqui ele tem um diâmetro de 4x2, esse de baixo ele tem um diâmetro de 3x2. Com isso, esse tubo de PTFE também entra em contato direto com o bico e assim o filamento passa lá no sistema, né? Então nós temos a movimentação do filamento, que ele vem pelo tubo, passa, entra pelo outro segundo tubo de PTFE e vai até o bico onde ele é extrusado. A mesma coisa acontece aqui na garganta tipo bore. O filamento vem pelo tubo de PTFE, segue por dentro da garganta, até que ele entra em contato com o tubo, é aquecido, derretido e extrusado. Então nós temos o mesmo processo. Assim como na all metal também. Olha lá, o tubo vem, a diferença é que o filamento vem até essa porção aqui guiado pelo tubo de PTFE, daqui em diante ele passa por uma perfuração dentro do metal e desta forma chega também no bico, é aquecido e é extrusado. Então basicamente esses são os 3 tipos de garganta. A que eu estava usando, obviamente era essa, a all metal, que veio originalmente no kit quando eu comprei. Não sabia muita diferença, né? Acabei comprando, estava barato, além de tudo estava muito mais barato com a garganta all metal e eu achei que fosse funcionar. Depois acabei descobrindo que a gente sabe que a all metal é para impressão com temperaturas mais elevadas, acima de 250 graus. E a minha Ender 3 tem esse tipo de garganta tipo bore, onde o tubo de PTFE vai até o bico. Essa aqui eu não usei, não tenho experiência. Essa aqui eu não tive problemas com a garganta, tive problemas de entupimento com o bico, né, perda do tubo do PTFE, mas com a garganta não. E a all metal, como eu disse, né, identifiquei que houve um problema de entupimento. Então vamos dar uma olhada mais de perto para ver o que realmente aconteceu. Bom, aqui é a minha all metal, né, uma representação da all metal. O tubo de PTFE vem até a porção inicial e depois o filamento segue. O que estava acontecendo? O filamento vinha pelo tubo de PTFE, entrava dentro da garganta all metal e seguia, já com uma certa dificuldade. Tá? E isso impede também e acaba propiciando o quê? Uma subextrusão leve, mas que estava acertado, conseguia controlar pelo fluxo sem problema nenhum. Como eu disse no começo, eu estava usando temperaturas mais altas, então com isso o filamento passava e não tinha tanto problema. Como eu usei os novos filamentos que eu adquiri, a temperatura estava bem mais baixa, eu passei a utilizar com a temperatura de 200 graus, 190, 195, e depois de tudo isso, o que eu acabei percebendo que foi a causa do problema?
Foi uma causa boba. O que acontece? O fator extrusão. Para evitar aqueles filamentos, né, aqueles fiapos, aquelas teias de aranha, normalmente a gente ajusta a extrusão, o retract. O retract ele diz, eu escolho a quantidade de filamento que é retraído, né? Normalmente a gente usa de 2 a 4, eu estava trabalhando com retract de 6, a velocidade com que esse fio é puxado e retorna para dentro. Só que o que estava acontecendo? O filamento estava se esquentando, quando eu fazia o retract, ele puxava fragmentos de filamento derretido para cima e isso acabava endurecendo. E quando ele tentava voltar, ele encontrava resistência. Ou uma resistência mais leve e ele ainda mesmo forçado pela extrusora conseguia passar até aqui, ou em determinado momento o que acontecia? Ele batia aqui e não conseguia progredir. Como a gente vê aí ó, na extrusora, olha, o filamento fica preso, ele não consegue ir para frente. Aí começa o cleque, cleque, cleque da extrusora e olha aqui, comendo o filamento, desgastando o filamento. Então a peça vinha imprimindo normal e a cada mudança de camada ou mudança de local de impressão, havia o retract e retornava, havia o retract e retornava. E de tanto puxar, uma certa hora puxava algum fragmento que impedia o deslocamento e dali para frente, entupimento. Perdia a peça. Então, acabei vendo isso aí, ou seja, realmente não dá para usar all metal com temperaturas baixas. Bom, aí a bore tem uma vantagem sobre isso. O que acontece na bore? A bore, como o tubo de PTFE vem até o bico, entra em contato, o filamento, obviamente, faz o quê? Ele percorre todo o tubo de PTFE até entrar direto. O tubo de PTFE é muito mais liso, dá muita mais passagem ao filamento do que a parede. A parede do all metal, se ela for muito mal feita, se ela tiver irregularidades, ela fica áspera e isso já por si só já cria uma barreira, uma dificuldade de passagem para o filamento. Então, na bore é muito mais simples, é o que eu tenho na Ender, nunca tive esse problema, porque o filamento passa. Só que na bore, o que eu tive de problemas na impressão? Bom, várias vezes na garganta tipo bore, o que aconteceu? O tubo de PTFE acabava se movimentando e deslocando o polvo, criava essa regiãozinha aqui de gap. Fazia um gapzinho aqui, o filamento simplesmente descia pelo gap, chegava aqui, quando ele subia no retract ele encontrava um gap que já dificultava a passagem. Então eu tive vários problemas com a garganta tipo bore na Ender, por conta disso, porque mesmo que o pneumático aqui segura, muitas vezes a movimentação do filamento força o tubo de PTFE a acabar subindo. E com isso eu tive. Não é o problema da atual que eu tive da bore. Daí a gente vai entender melhor o porquê da garganta com núcleo. O que a garganta do núcleo faz? Ela separa o tubo de PTFE, como a gente pode ver aqui. Ela simplesmente separa o tubo de PTFE e com isso, esse fragmento aqui, ele fica preso, ele não consegue nem subir nem se deslocar. Então, com isso, a gente garante que o tubo de PTFE vai entrar em contato direto com o bico aqui embaixo e não vai ter o problema dele subir e fazer o gap. Então, teoricamente, a melhor garganta para se utilizar é justamente essa, a com núcleo de PTFE, né? Porque ela tem um raciocínio lógico. O aqui ele levanta, por pouca coisa ele levanta, separa, se afasta do bico e cria esse gap, gera áreas de obstrução. Aqui não tem como esse tubo de PTFE se deslocar, ele está preso entre essa separação de metal da garganta e o próprio bico. Com isso, a gente tem o que? O deslocamento do filamento sem problema nenhum. E mesmo que faça o retract, os filamentos, os fragmentos que vêm para cima não aderem à parede e são empurrados de volta pelo filamento na volta do retract. Então, teoricamente, essa garganta é a melhor para se usar. Bom, essa aqui tive problema. Com baixa temperatura, vi que realmente não funciona. Vou utilizar agora a bore, mesmo sabendo que eu posso ter esse tipo de problema. E mais na frente eu vou testar esse aqui, que na minha opinião seria o mais lógico, o mais racional, né? Tanto que existe na internet diversos vídeos mostrando como fazer isso na bore,
cortar o tubo de PTFE, imprimir uma pecinha, colocar entre os dois tubos para poder fazer essa divisão e manter que esse tubo aqui de baixo fique preso e não se desloque, porque na hora do retract ele não sobe. Então, o problema meu foi simplesmente isso aqui. A cada retract que era feito, deixava fragmento, chegava uma hora que batia. Como é que eu corrigia isso? Na hora que eu ia ver a questão do entupimento, eu aumentava a temperatura do hot end para 250. Obviamente, tudo isso aqui amolecia. Eu empurrava o fio trazia tudo para baixo. Tá normal. Voltava a imprimir com a temperatura de 190 a 200, ele começava a cada retract puxar fragmentos aqui para cima. Ele puxava esses fragmentos até a hora que entupia. Por isso que o problema de entupimento acontecia praticamente, como a gente vê aí, na hora do final da peça. Porque ele ia puxando, e à medida que fazia. E outra coisa que eu vi, eu resolvi imprimir uma pecinha, essa pecinha que eu estou mostrando aí para vocês, dá uma olhada ali na junção das paredes. Ela é um tubo que foi impresso com duas paredes. Olha lá como a gente vê, a cada retrato que ele faz, o filamento não voltava e demorava, havia um espaço entre a extrusão dele, ou seja, mostrando que a cada retract ele causava uma obstrução. Então, disso e de diversos outros problemas na peça, cheguei à conclusão que realmente temos isso aqui. E estudando e olhando a garganta, eu vi que ela realmente está cheia de fragmentos que acabaram se carbonizando. Ou seja, garganta tipo all metal para filamentos de alta temperatura. Não é a opção para PLA, PETG, ABS. Talvez PETG e ABS até consiga, mas para PLA realmente não funciona. A melhor opção que tem é a Bore, que garante um fácil deslizamento do filamento. O filamento consegue deslizar com maior facilidade sem correr o risco de atritos e obstrução, mas corre-se o risco de se fazer o gap e aqui causar uma obstrução. E teoricamente a melhor opção seria justamente a de núcleo. Só que eu também tive um problema, esse tubo aqui de baixo, a parte distal aqui, ele é um tubo de 3x2. Eu fui procurar no Mercado Livre, no site chinês, não se acha com muita facilidade esse tubo de 3x2. E o pouco que eu achei, muito caro. Então, de tempo em tempo, a gente tem que substituir esse tubo, porque ele vai, à medida que a gente imprime com temperaturas altas, ele vai se desgastando. Então, de tempo em tempo, a gente tem que fazer a substituição. Só que realmente não é fácil conseguir. Eu acho que porque o pessoal utiliza pouco, acaba não tendo tanto tubo de PTFE na medida de 3x2. A maioria é 4x2. Bom, então esse foi o problema que eu tive. Está aí uma revisãozinha rápida sobre os tipos de garganta que nós temos. Né? Eu sei que muita gente já sabe isso, eu acabei de aprender. Né? Como disse, estou entrando no mundo da impressão 3D. E espero que isso aí tenha ajudado a esclarecer alguma coisa para aqueles que estão começando também. E às vezes até para aqueles que sabem. Bom, para essa semana fica somente isso de vídeo para a gente ver. Vamos aguardar a troca da garganta e ver se acaba realmente esse problema. Bom, fica aí o meu bom dia, boa tarde, boa noite e o meu muito obrigado.